and we thank thee for this. Olá, eu sou o Joel Vitor. Estou aqui para falar a respeito das 7 visões que o profeta William Marion Branham teve em 1933. Bom, ele estava em Jeffersonville quando se preparava para um culto típico em um domingo de manhã, no mês de junho, quando de repente se deparou com uma visão muito atípica. Ele estava vendo o mundo espalhado sobre uma mesa, como se fosse uma toalha de mesa. E ali ele parecia estar conectado com o tempo. Ele poderia ver coisas no futuro e coisas assim. Bom, e ele começou a ter uma série de visões nesse instante. A primeira visão que ele teve foi que Benito Mussolini estaria invadindo a Etiópia. E nesse instante você pode conferir aí no slide que estará passando na tela, enquanto eu leio aqui. Ele viu soldados de pele cor de oliva segurando suas armas de fogo, marchando em harmonia. Então, viu este grupo de militar atacando pessoas de pele negra que combatiam usando armamento rudimentar, como foices e lanças. Uma profunda e ressonante voz falou de trás e à direita, fora do seu campo de visão, dizendo: Benito Mussolini invadirá a Etiópia e a tomará. A Itália tentará invadir outros países, mas falhará, e o próprio Mussolini terá um fim funesto. Bom, esse trecho foi retirado do livro que conta a história do profeta, livro 2, publicado por Owen Jorgensen, em 1994. Isso está na página 32 e todas as referências que eu fizer acerca das visões serão tiradas dali. Existe também a própria descrição dessas visões feitas pelo profeta, e que uma delas que eu gostei bastante está na mensagem A Era de Laodiceia, do parágrafo 8 até o parágrafo 14. Aproximadamente até o 14, ele ainda fala a respeito das visões, descrevendo como elas foram. Depois ele começa a comentar o que elas significavam. Essa primeira parte da visão, ele começa a ver. Nós vamos destacar estas questões, que em todas as visões os padrões foram um pouco diferentes. Em algumas ele viu e ouviu a voz do anjo falando, em outras ele apenas viu e não ouviu a voz do anjo falando, só viu. Nessa primeira visão, ele estava vendo a Etiópia. Na verdade, ele não viu que era a Etiópia, ele só viu soldados de pele cor de oliva atacando pessoas negras que não tinham armamento. O armamento era rudimentar. Então, ele viu essas tropas marchando e adentrando esse país. A voz de trás e à direita, o profeta descreve que essa voz do anjo ficava exatamente à sua direita e um pouco atrás, fora do seu campo de visão. Ele não viu o anjo, mas ele podia ouvi-lo. Então o anjo falou para ele: o que você está vendo é Benito Mussolini, da Itália, invadindo a Etiópia. Ele invadirá a Etiópia. E também disse: após a invasão da Etiópia, ele a tomará. E depois de tê-la tomada, ele também tentará invadir outros países, mas não terá êxito. A Itália ficará estagnada nestas questões. Não conseguirá invadir outros países. Continua falando e diz: o próprio Mussolini terá um fim funesto. Ou seja, ele morreria. Bom, então vamos agora enquadrar com os fatos. Diante de todas as visões, eu vou tentar conectar com fatos reais, se elas aconteceram, o que delas aconteceram ou se elas ainda acontecerão. Como nós sabemos, como nós cremos, se você aí do outro lado que está assistindo esse vídeo ainda não é um cristão, está estudando algumas coisas a respeito, bom, as visões que o profeta tinha eram dadas por Deus e nenhuma delas falhou, nenhuma delas. E estas 7 visões estão conectadas com o tempo futuro. Muitas delas já aconteceram, mas algumas ainda estão para frente, estão no porvir, estão no momento próximo de nós. Não estamos muito distante delas, elas acontecerão. Bem,
essa visão que ele teve aconteceu em 1933 e gerou controvérsias, até mesmo dentro dos irmãos, dentro da igreja do profeta. E em 1935 até 1936, né, com um ano de duração entre esse avanço, realmente o exército de Benito Mussolini, o exército italiano, saiu da sua pátria, entrou na África, então eles derribaram a Etiópia, tomaram a Etiópia. Que fundamento os levou a isso? Basicamente foi uma demonstração de poder, não havia motivo claro na época para que isso acontecesse, mas mesmo assim foi feito. Milhares de vidas foram ceifadas nesse instante e Benito Mussolini, diante do seu fascismo, né, prepotente e arrogante e até mesmo, né, preconceituoso, não dava valor à vida de outras pessoas que não fossem de sua nacionalidade ou que compunham suas crenças. Bem, depois disso, Benito Mussolini realmente, agora eu já não estou mais falando da visão, eu estou falando dos fatos, do que realmente aconteceu na história. A Itália tentou invadir outros países, mas não teve êxito. Não teve bom êxito. Não conseguiu invadir outros países. Bem, a visão segue falando a respeito de um fim funesto de Benito Mussolini. Antes que o fim acontecesse, ele participou da guerra lado a lado com Hitler, não é? E em 1939, a Segunda Guerra Mundial se inicia. Quando ela se inicia, Benito Mussolini e suas tropas, associadas com Hitler e também com o exército japonês, tomam muitas regiões e tomam uma proporção gigantesca naquela região europeia. Mas, como todos sabemos, no fim da guerra, em 1945, Benito Mussolini tenta fugir, escoltado por um pequeno esquadrão alemão, tenta fugir e é pego pelos seus próprios compatriotas que estavam contra as suas atitudes. Ele é assassinado também juntamente com a sua amante, seus corpos são levados e expostos em uma cidade italiana. Bem, conclusão, a visão foi absolutamente completada. De 1935 até 1945, a visão foi absolutamente completada. Aconteceu. O profeta viu em 33, ouviu o anjo falando e até 45 ela tinha sido cumprida sobre a terra. Bem, a segunda visão. Eu vou ler acerca da segunda visão, você acompanha aí na tela, no slide. O profeta viu um exército de homens vestidos em uniformes verde e pardo, lutando com soldados vestidos de cor cinza. O profeta podia ver os tanques do exército, explosões e uma imensa rede de concreto caça-mata, canhões e trincheiras de metralhadoras e arame farpado. A voz de trás dele explicou: da Alemanha, o jovem austríaco Adolf Hitler vai levar o mundo à guerra. A América também irá à guerra. E no decurso, Franklin Roosevelt será eleito ao 4º mandato como presidente. A Alemanha se fortificará atrás de uma longa muralha de concreto. E a América pagará um tremendo preço em vidas pela ruptura dessa muralha. Porém, a Alemanha será aniquilada. E Hitler terá um final misterioso. Bem, no primeiro instante da visão, o profeta começa vendo algo e depois o anjo vai comentar a respeito do que ele estava vendo. Estamos na segunda visão. O que ele vê? Um exército vestido de cor verde oliva e esse exército era o próprio exército americano que entrou na Segunda Guerra Mundial, lutando contra o exército alemão. Esse exército que ele vê de cor cinza era o exército alemão. Bom, o que o profeta vê? Uma imensa rede de concreto e caça-mata, arames farpados e canhões e coisas assim. O que acontece? Depois da entrada dos Estados Unidos e das tropas aliadas pelo norte da França, conhecido como a Batalha da Normandia ou o Dia D, bom, eles adentraram até a Alemanha, mas não foi assim tão fácil. Ali havia uma linha, é exatamente isso que o profeta está falando. E em uma mensagem posterior, ele fala até o nome dessa linha. Bom,
O nome dessa linha é Siegfried. Bem, eles fortificaram essa linha de forma que havia muito concreto, blocos de concreto. Eu gostaria que vocês visualizassem nas imagens esses blocos de concreto, essas casamatas, essas trincheiras, isso que estava posto nesse local, e ela era uma linha formidável, abrangia 630 quilômetros de extensão. Os Estados Unidos se deparou com essa linha extremamente fortificada pelos exércitos alemães de Hitler, então lutaram muito, até o ponto de conseguirem a primeira vitória, tomar uma cidade da Alemanha, uma cidade muito importante, e daí para frente os exércitos foram adentrando, né, da linha ocidental, americanos e franceses e até mesmo ingleses, da linha oriental vieram os exércitos russos e conseguiram aniquilar a Alemanha. Veja, nessa segunda visão, nada disso tinha acontecido, o cenário não estava pronto, mas o anjo falou como seria e a coisa sucedeu absolutamente do jeito que ele estava falando. Veja, vamos seguir. Bem, o anjo segue dizendo que a América irá entrar na guerra. Bem, quando isso acontece? Acontece no dia 7 de dezembro de 1941, com um ataque japonês, kamikaze, à base militar dos Estados Unidos, que ficava no Pacífico, né, no Havaí, nas ilhas do Havaí, numa base chamada Pearl Harbor, que a maioria das pessoas conhece, é algo muito comentado, tem nos livros de história, na escola essas principais batalhas foram expostas, e isso levou a América a entrar na guerra. Isso mudou o jogo. Até então a América estava isolada, né, por uma questão territorial mais distante da Europa, e aí ela entra na guerra. Exatamente como o anjo disse ao profeta, ela entra na guerra nessa data. Bem, o anjo segue dizendo e diz que Franklin Roosevelt assumiria seu quarto mandato. Nós não vemos isso atualmente. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos 2 mandatos presidenciais apenas. E nos Estados Unidos, agora também é assim. Mas naquela época não. Poderiam haver mais mandatos. E o anjo disse, ele irá até o quarto. Em 1933, ele apenas estava no seu primeiro, porque o primeiro mandato de Franklin Roosevelt foi em 1932. Então, em 1933, ele estava há 1 ano no seu primeiro mandato. E ele chegou até o seu quarto mandato mesmo. O primeiro foi em 32, o segundo em 36, o terceiro em 1940 e o quarto e último mandato foi em 1944, no meio da Segunda Guerra Mundial, quase no final, e ele veio a falecer em 1945. O próprio presidente Franklin Roosevelt participando, né, efetivamente nas suas funções presidenciais, ajudando os Estados Unidos na guerra. Bem, o anjo segue dizendo, ainda estamos na segunda visão. O fim misterioso de Hitler. Bem, essa é uma história até curiosa, porque oficialmente Hitler se assassinou, ele mesmo se matou, né? Ordenou que os seus comparsas, até mesmo a mulher dele, que não era, ele tinha casado há poucas horas praticamente, ele ordenou que todos fossem, né, assassinados e se suicidou e coisa assim. Essa é a história oficial. Hitler suicidou-se. Há outras versões que o bunker onde Hitler estava foi destruído por bombas, né, atiradas por aviões. E há outras inúmeras histórias que dizem que Hitler fugiu, não morreu, veio para as Américas, se refugiou na Argentina, outros dizem que se refugiou no Paraguai, e até mesmo uma história, né, muito bem difundida, por sinal, que Hitler veio para o Brasil, para o Mato Grosso, numa cidade bem próxima de Cuiabá e que lá viveu por muitos anos. Uma jornalista muito entusiasmada com esse fato tentou realizar a pesquisa pedindo para a lei brasileira, né, que conseguisse até mesmo a exumação desse corpo, desse senhor que já faleceu, que ela supostamente acreditava que era Hitler, mas a Constituição brasileira não permite esse tipo de intromissão, não foi possível. Bem, o fim misterioso de Hitler consolidou-se dessa forma. Como o anjo disse, aconteceu. O mundo não sabe o que aconteceu com Hitler. Bem, vamos passar da segunda para a terceira visão. Acompanhe no slide.
Agora, o profeta viu a Europa estirada como um mapa diante dele e viu as fronteiras nacionais sendo alteradas e reformadas a uma nova seção política. A voz disse: há 3 ideologias políticas lutando pelo domínio do mundo hoje: fascismo, nazismo e comunismo. As 2 primeiras resultarão em nada, porém o comunismo florescerá. Observe a Rússia, o rei do norte. Bem, diante dessa terceira visão, o que o profeta estava vendo? Estava vendo novamente aquele quadro da mesa, como se o mundo estivesse numa toalha de mesa, e o que ele via era a Europa. Especificamente, ele estava vendo a Europa, estava vendo as linhas fronteiriças dos países europeus sendo alteradas e modificadas fatalmente. Isso aconteceu no período da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, quando a Alemanha começou a tomar outros países e anexar as regiões, as linhas foram sendo remodeladas. Até mesmo aquilo que a gente já falou a respeito da linha Siegfried, a linha Siegfried, né, que era uma fortificação alemã, ela caiu em desuso naquele momento, porque a Alemanha se tornou tão grande, ela só volta a ser utilizada depois que a Alemanha começa a definhar com a entrada dos exércitos aliados. Bem, falando a respeito do fascismo, nazismo e comunismo, que foi o que o anjo disse ao profeta. Ele viu as coisas acontecendo, as linhas modificadas, e o anjo explicou. Bem, há 3 ismos sobre o mundo lutando para conseguir poder sobre a terra. O primeiro era o fascismo, que vinha da Itália, dirigido por Benito Mussolini. O segundo era o nazismo, de Hitler, da Alemanha. E o terceiro, o comunismo, que era dirigido por Stalin, principalmente, que vinha da Rússia. Outros países já estavam, né, com os seus regimes comunistas naquela época. Bom, o anjo vem e diz que fascismo e nazismo desapareceriam e que só restaria o comunismo. Exatamente o que acontece, nós conseguimos evidenciar com o fim da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945, com a morte de Benito Mussolini, o regime fascista desaparece. E também o regime nazista desaparece e é tão mal visto hoje, tão mal visto que usar a imagem de Hitler ou a suástica pode se tornar até mesmo crime atualmente. Bem, foram abolidas e extintas, mas o comunismo perdurou. A própria Rússia continuou comunista até 1989, com a queda do Muro de Berlim, que é uma cidade alemã, que era dividida em ocidental capitalista e oriental comunista. Com essa queda do Muro de Berlim, isso afetou até mesmo, né, os posicionamentos, as bases russas, e ela teve que abrir mão e é parcialmente capitalista, enfim. As influências comunistas continuaram lá. Mas vamos nos ater a isso por enquanto. Bem, o comunismo continuaria. Estudando, eu vi que em Daniel 11:40 há explicações a respeito disso, há correlações quanto a isso. Jeremias 50, capítulo 50, versículo 41. E também na mensagem Escritura na Parede, parágrafo 75 ao 93. Conclusão. A visão foi completada? Não, ela foi quase completada. Porque o que o anjo diz? Ele diz que o comunismo floresceria. E nós acabamos de entrar em um assunto praticamente contraditório. Bom, em 1989 o comunismo desaparece com a Rússia, e aí? O que acontece? Bem, o profeta nas mensagens seguintes vem e diz que isso ficaria sobre uma minoria da porcentagem populacional russa e que um dia tomaria força. E que isso estará conectado com a 7ª visão. Mas quando chegarmos lá, nós retornaremos a esse ponto para entendermos melhor. Bem, a nível de conhecimento, outros países continuam comunistas até mesmo na atualidade, que é o caso de Cuba, de Fidel Castro, que agora está sendo regimentada pelo seu irmão, Raul de Castro. Também a China, em partes. A China, em partes, ela tem uma boa entrada ao capitalismo. Nós vemos isso, nós temos produtos produzidos pela China, made in China, né? E tantos, né? É por causa disso, há essa maleabilidade quanto à introdução do sistema capitalista dentro dela. E o terceiro e último, que é o mais ferrenho nessa questão comunista, é a Coreia do Norte, extremamente comunista, um país fechado, né, desconectado com o restante do mundo. Bem, vamos
para a quarta visão. A quarta visão, o profeta começa a ver que o cenário muda. E agora nós chegamos ao fim da Segunda Guerra Mundial. Agora o quadro é outro. Ele começa a ver outras coisas no decorrer do tempo. Eu vou ler, confiram no slide. Uma quarta vez, a cena mudou. A guerra na Europa se tornou em cor azul e se desvaneceu na história. Em seu lugar, o profeta testemunhou tremendos avanços na tecnologia através do globo. Entre outras maravilhas, ele viu carros em formato de ovo, viajando em uma rodovia de sistema elaborado. Ele viu até mesmo um carro sem motorista. As pessoas, uma vez no interior do carro, ao invés de estarem voltadas para o vidro da frente, estavam concentradas em um jogo de entretenimento, enquanto o carro eletronicamente guiava-se pela estrada. A voz não fez comentário dessa vez. As 3 primeiras visões foram vistas e depois o anjo vinha e explicava o que é que estava sucedendo naquela visão. Mas agora não. Ele viu e o anjo não falou nada a respeito, não há nenhuma menção do anjo. Bom, o que nós conseguimos ver evidenciado dentro da nossa civilização a partir dessas visões é que o quadro foi exatamente esse, um avanço tecnológico. Ah, mas isso é muito simples, irmão. Qualquer um poderia prever que o avanço tecnológico estaria acontecendo. Qualquer um poderia prever. Mas ver um carro em formato de ovo, sendo guiado por estradas, isso não era comum. Quando isso não era comum? Para a gente agora é muito comum. Mas naquela época não, em 1933, né, os carros eram pouco evoluídos e essa ideia não existia sobre o mundo. Bem, mais tarde, em 1965, o profeta vem e faz menções a respeito de uma possibilidade, estudos estavam levando a essa expectativa que ele tinha acerca dessa visão, né, e que esses carros estavam começando a ganhar audiência no cenário científico. Hoje nós temos contato com esse tipo de coisa, nós podemos abrir uma página da internet e ver que esses carros estão prontos. Quem financia esse projeto é a gigante da tecnologia, da internet, a Google, né, que financia esse projeto, em comunicação com outras construtoras de carro, como Chrysler e tantas outras que a gente conhece. É melhor não citar as marcas, mas enfim. Eles estão produzindo esses carros, estão produzindo a tecnologia para inserir dentro das cidades para que o projeto se torne viável. Não temos nenhuma cidade ainda com esse tipo de tecnologia implantado na sua totalidade. O projeto já existe, eles já conseguem andar com carros sem motoristas, mas isso não está em cidade nenhuma ainda. Bem, vamos entender então, vamos enquadrar isso dentro da visão. O que é que o profeta viu? O profeta viu pessoas andando nesse carro, jogando, era algo do cotidiano. Parece. Agora eu vou entrar nas minhas, com um pouco de intervenção pessoal. Parece-me que ele não estava vendo um teste, ele não estava vendo um protótipo, isso estava inserido dentro da sociedade. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que todas as cidades terão que ter carros sendo guiados sem motoristas? Não, talvez o desfecho dessa visão leve a algumas cidades pelo mundo, ou pelo menos uma que tenha essa tecnologia, antes que venha, né, o que nós esperamos, que venha rápido. Eu ainda não entrei nesse assunto, vou entrar mais no final, né, mas já adiantando, essas visões predizem acontecimentos até o momento do fim das coisas aqui na Terra, até o fim das coisas. Antes do fim haverá um rapto. Um povo eleito sai da terra. É isso que a mensagem desse profeta vem preparar. Para os irmãos isso é muito comum ouvir, mas você que não conhece isso, você que ainda não tem contato pleno com isso, agora a gente já começa a entrar numa questão mais espiritual, né? Que o profeta, além de ter tido visões e coisas assim, então, né,
que dão tão enfáticas, né? Tem um outro lado, muito mais particular, que vai levar as pessoas para uma ligação com a palavra verdadeira, com a palavra original. Bem, vamos nos ater ao nosso assunto. Conclusão, né, da quarta visão. Ela já aconteceu? Em partes, como a gente viu. O projeto está pronto, os carros estão prontos, as cidades ainda não implantaram esse tipo de sistema, ela está quase pronta. Vai acontecer? Nenhuma das visões do profeta falharam. Nenhuma das visões. É muito claro ver que as visões anteriores, a primeira, a segunda, a terceira, foram extraordinariamente conclusivas. Elas realmente aconteceram com um nível de detalhamento prévio, antes que elas acontecerem, muito alto, e elas aconteceram exatamente da maneira que o anjo disse ao profeta. Bem, então, vamos da quarta visão para a quinta visão. Acompanhe no slide enquanto eu leio. Agora o profeta viu mulheres com cabelos longos e usando vestidos longos, marchando com anúncios, exigindo o direito de votar. Quando esse direito foi concedido, ele as viu elegerem um jovem como presidente dos Estados Unidos. Então o profeta observou que as mulheres cortaram seus cabelos, algumas das mulheres passaram a vestir calça comprida, enquanto outras encurtaram as suas saias e fizeram para elas mini blusas, que a cobertura era apenas a forma e tamanho de uma folha de figo. A voz não disse nada e a visão se alterou. Bem, o que o profeta vê nessa visão? Mulheres, né, com os cabelos longos, usando vestidos longos, ou seja, extremamente decentes, de acordo com a palavra de Deus, marchando com anúncios pelas ruas, né, pedindo o direito de votar. Isso se chama sufrágio feminino. Aconteceu entre os séculos 19 e 20, na maioria dos países que hoje são democráticos. Por exemplo, no Brasil, isso foi concedido em 1932. Nos Estados Unidos, curiosamente, em 1920. A visão é em 33. E num primeiro instante, dentro dessas visões, o profeta está vendo algo do passado. A conexão com o tempo vai para frente e também vem para trás. Por quê? Porque queria definir algo no futuro. O movimento aconteceu de 1840 a 1920, até a concessão do direito ao voto das mulheres nos Estados Unidos da América. Bem, o profeta já estava familiarizado com isso, as mulheres votavam. Bem, mas o que a visão segue mostrando para ele? Que depois delas conseguirem direito ao voto, elas elegeram um jovem presidente nos Estados Unidos. E nós vemos que esse jovem presidente que foi eleito enquadra-se perfeitamente com o presidente John Kennedy, eleito em 1960, né, e regeu a nação até 1963 com o seu assassinato. Enfim, ele foi o presidente mais jovem até então que havia entrado na presidência dos Estados Unidos. Então a visão, mais uma vez, é tão clara, retilineiamente clara, diz exatamente o que é. Ele era jovem e era o mais jovem. Bem, e o que mais que foi visto depois do presidente Kennedy ter sido eleito? Ele viu algumas mulheres passarem a vestir calça comprida, enquanto outras fizeram para si saias curtas e mini blusas, e ele chegou a ver a horrenda figura de uma mulher que não vestia nada. Em outra mensagem eu vi ele mencionar que parecia uma roupa de plástico com uma mancha escura dos seios e uma outra mancha escura, e isso só parecia com uma folha de figo, algo assim. Bem, isso teria que acontecer, né? Naquela época isso era incabível, isso não acontecia, né? Naquela época que o profeta estava tendo a visão, isso não acontecia em país nenhum do mundo, né? Mas hoje nós vemos isso com frequência, né? Aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, com esse carnaval, né, que eu não vou entrar nesse mérito, não vou dizer o que é, o que deixa de ser, nós sabemos o que é, e essa figura está realmente fixada
sobre a moral feminina nesse instante na Terra. Bem, isso expressa a decadência moral feminina sobre o mundo. O profeta diz que, né, a feminilidade das mulheres de uma nação são a espinha dorsal de uma nação. E quando isso é derribado, a espinha dorsal da nação também é ferida, junto com esse aspecto moral que é reduzido. Bem, vamos para a sexta visão. Acompanhe no slide. Bom, antes de nós acompanharmos no slide, eu tenho que fechar com a conclusão. Conclusão dessa quinta visão da decadência moral feminina, ela foi concluída? Absolutamente concluída. Absolutamente concluída. Nós vimos as mulheres no sufrágio feminino lutando pelos direitos de votar, elas conseguiram, o presidente jovem foi eleito, e depois as roupas e o modo das mulheres, a masculinização das mulheres, né, isso está imperando sobre o mundo hoje. Visão completada. Sexta visão, acompanhe no slide agora, por gentileza. O profeta observou como ali nos Estados Unidos se levantou uma linda mulher, elegantemente vestida, mas apesar de sua amável característica, pareceu haver uma dureza sobre ela que desafiava a descrição. Grande poder lhe foi dado e ela dominou a terra com sua autoridade. A voz nada disse dessa visão também. Bem, então vamos entender o que foi que ele viu. Ele viu uma linda mulher assentada sobre o poder nos Estados Unidos, regendo aquela nação, muito poderosa, muito elegantemente vestida, muito bonita, porém cruel. Cruel. O profeta chega a dizer que ela era cruel. Naquele instante, em 1933, o profeta vem e diz: eu creio que isso será o Vaticano, a Igreja Católica entrando dentro dos Estados Unidos e se estabelecendo com uma linda imagem feminina da igreja, né? Porque a igreja é simbolizada em uma mulher extremamente cruel. Eu também não vou entrar nos méritos do catolicismo, né? Nós nos ateremos a estas visões do profeta nesse primeiro instante, nesse instante, né, desse estudo. Então, vejamos. Em 1960, o primeiro presidente católico entra no poder. 1960. O nome dele é John Kennedy. Coincidentemente, o mesmo presidente que fora, né, anunciado na visão anterior. Ele entra no poder em 1964, ele já havia até morrido, mas em 1964 há a primeira visita de um Papa na América. Eu não me recordo exatamente o nome desse Papa, enfim. Depois dele, 4 outros Papas fizeram visitas nas Américas. O Papa João Paulo II fez 7, e esse Papa que está vigorando agora, que é o Papa Francisco, fez uma visita agora, foi até Cuba e foi até o Congresso dos Estados Unidos, né, diante eu creio que foi a Organização das Nações Unidas que confederou aquilo tudo, ele estava lá, ele falou, veementemente falou, expôs as suas convicções, né, e foi aplaudido de pé por todos, coisa que poucos políticos conseguem fazer. Esse Papa fez. Bem, como se não bastasse, o profeta ainda diz algo mais acerca dessa visão em uma mensagem, né, que foi pregada na década de 60. Ele diz assim, eu vou ler. Acreditei ser este o levantamento da Igreja Católica Romana, embora eu saiba que pudesse se tratar possivelmente de alguma mulher, levantando-se em grande poder na América devido a uma votação popular pelas mulheres. Pela sociedade, né, inteira. Nós sabemos que as votações lá acontecem um pouco diferente daqui no Brasil, né, mas com uma força feminina foi o que ele quis dizer. Bem, aqui a coisa puxa para 2 lados. Podem ser as duas coisas? Podem. Pode ser uma coisa apenas, pode ser que o que o profeta viu naquela visão foi o Vaticano em si, tomando poder nos Estados Unidos? Pode. Pode ser que haverá uma presidenta nos Estados Unidos que represente essa visão? Bem, o profeta mesmo diz que pode. Ela já aconteceu? Se foi o Vaticano, está acontecendo.
Se é uma presidenta, ainda não aconteceu, mas pode acontecer em breve. Nós estamos no ano de 2016, estamos prestes a uma nova eleição após os 2 mandatos de Barack Obama. Em novembro desse ano, haverão eleições nos Estados Unidos. E entre os candidatos, a Hillary Clinton é uma candidata, fortíssima candidata até, no entanto. Poderia ser ela? Eu não sei. Francamente, nós não sabemos. Essa visão está para frente. E acontecerá com certeza. Bem, vamos para a próxima visão. Acompanhe no slide. A voz à direita de Bill disse: "Olhe uma vez mais." Ele virou-se lentamente para ver o 7º e último espetáculo e viu os Estados Unidos espalhando-se diante dele em ruínas caóticas. O que o profeta viu aqui, depois foi referido por ele em outra mensagem, e eu vou ter que me ater ao meu texto para poder falar com exatidão. Bem, está aqui. Olha, essa visão está ligada diretamente à Terceira Guerra Mundial. O profeta diz que ela vem da Rússia. Porém, antes que isso aconteça, o rapto deve acontecer. Ou seja, esta visão está ligada ao futuro. E nós, em nome de Jesus, não veremos ela acontecer, porque o rapto acontece antes disso. Isso está evidenciado na mensagem A Semente de Discrepância, parágrafo 90, de 1965. Bem, outras coisas são expostas pelo profeta, por exemplo, na sequência dessa visão. Ela está conectada com a terceira visão. Aquele comunismo que ele viu que se fortaleceria é um comunismo que se instaura na Rússia, toma forças bélicas mundialmente, vai contra os Estados Unidos. Em outras mensagens o profeta vem e diz que a Rússia atacaria tanto os Estados Unidos quanto o Vaticano. Isso tem ligação com esta visão em que o profeta vê os Estados Unidos em ruínas. É uma condição catastrófica que se caracteriza na Terceira Guerra Mundial. É o período de provação que o mundo passará, que também pode ser chamado de período da tribulação, mas antes que a primeira bomba caia, nós partiremos. Nós não ficaremos aqui. Conclusão, essa visão aconteceu, está para frente? Bem, claramente ela está para frente. Ainda não aconteceu, vai acontecer em breve. Isso não está muito longe de acontecer. O profeta faz alegações de uma mensagem. Ele faz alegações. Eu gostaria de finalizar o vídeo com isso, quero ler a respeito disso um pouco. Ele diz assim: baseado nestas 7 visões, junto com rápidas mudanças que têm varrido o mundo nesses últimos 50 anos, eu predigo, eu não profetizo, ele não profetizou, ele disse por si próprio, analisando o que Deus já havia mostrado para ele, mas sem o assim diz o Senhor, foi só pensamento dele. Ele disse: essas visões já terão sido cumpridas por volta de 1977, eu creio. E posto que muitos possam achar que essa é uma declaração irresponsável, mas, em vista do fato que Jesus disse que ninguém conhece o dia nem a hora, enfim, ele continua dizendo. O que ele disse? O que ele disse aqui? Que estas coisas já eram para estar terminadas. Veja onde estamos, quanto tempo se passou. Irmão, você que está se posicionando na mensagem, você que ainda está pensando em entrar, não sabe exatamente no que vai entrar, aonde, em que posição vai servir a Cristo. Veja, há um profeta, ele veio, já foi levado, a sua mensagem ficou, e essa mensagem está preparando um povo para algo sobrenatural. São cientistas espirituais pisando a terra agora, nesses dias. São aqueles que discernem a todos, mas que de ninguém pode ser discernido. Ninguém entende esse povo, e esse povo está entendendo os mistérios que estão sobre o mundo nesse instante. Veja, estamos além do tempo determinado, já passamos do tempo. Isso é a misericórdia de Deus sobre nós, querendo alcançar você, querendo alcançar o último eleito. Ele precisa de você. Você que está vendo esse vídeo, saiba,
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E do jeito que ele foi com esse profeta, ele está sendo com esse povo agora. Bem, eu finalizo esse vídeo agradecendo a todos que assistiram, que Deus possa continuar abençoando a todos e futuramente faremos novos vídeos, até mesmo um novo programa dentro do canal Super Raça, um novo programa que nós, nas nossas expectativas, pensamos que será o profeta desta era, vídeos curtos, bem exemplificados com vídeos e imagens, né, para que fique bem dinâmico com assuntos bem podados. E é isso. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.